Evangelho de João, capítulo 4. Bom, nós acabamos de ler a conversa toda aí de Jesus com essa samaritana. Meu irmão, no capítulo 3, Jesus conversa com aquele da mais alta classe social. E no capítulo 4, ele conversa com a da mais baixa classe social. Ele se revela aos mais nobres, tidos pela sociedade, mas também se revela aos discriminados pela sociedade, aos mais desfavorecidos. No verso 4, olha o que diz aí. Era-lhe necessário passar por Samaria. Meus irmãos, que começo maravilhoso de texto. A Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse ali por Samaria. Samaria era a terra dos pecadores, a terra daqueles que são desprezados, a terra dos tidos como doentes. Mas era necessário que Jesus passasse por ali. Meus irmãos, Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos. Antes de ter um encontro com Jesus, é necessário que nós possamos nos enxergar como samaritanos. Nos enxergar como aqueles que precisam de salvação. Como aqueles que precisam de um redentor. Precisam de um médico que cure as nossas feridas. Meus irmãos, que essa igreja não seja uma igreja que diga assim, não, aqui Jesus não precisa passar. Aqui está tudo bem. Que a sua vida não seja uma vida assim, olha, minha vida está boa. Está indo tudo bem. Aqui a gente não tem problema, eu sou respeitado na sociedade, minha vida está boa, minha família está boa. Aqui Jesus não precisa passar, não. Que essa igreja seja uma Samaria. Pecadores em que é necessário que Jesus passe por aqui. Como é necessário que Jesus passe a nossa vida. Como é necessário que Jesus passe lá na nossa casa. Como é necessário que Jesus passe lá no nosso emprego. Como é necessário que Jesus passe na nossa família. A palavra de Deus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados que são pobres de espírito. O que Jesus estava dizendo ali? Bem-aventurado é aquele que diz, não, eu não sou justo não, eu sou samaritano, eu sou impuro, eu preciso de um Salvador, eu preciso que Jesus passe aqui, senão eu estarei condenado para sempre. Assim como era necessário que Cristo passasse por Samaria, é necessário que Cristo passe pelo nosso coração, meus irmãos. Porque nós não somos sãos, mas nós somos doentes precisando de um médico. Nós somos pecadores precisando de um Salvador. E nós estamos em constante processo de cura, em constante processo de salvação, em constante processo de libertação de pecados, em constante processo de arrependimento. Só que para viver esse processo, meus irmãos, ninguém vive sozinho. Só Cristo pode operar esse processo em nós. Então Jesus chega nessa cidade de Samaria, e havia ali um poço de água, um poço em que as mulheres iriam retirar água. E Jesus encontra essa mulher discriminada pelas outras mulheres. E diz no verso 7, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco dessa água. Os discípulos tinham ido comprar comida. Jesus estava sozinho com aquela mulher. O Senhor Jesus, Ele quer falar com você no seu coração. Ele não quer falar de forma genérica a um povo, simplesmente, mas Ele quer falar individualmente com o seu coração. E Ele prepara as circunstâncias para falar com você. E Ele começa a falar com essa mulher. Ele começa a se revelar a ela quem Ele é. E quando Deus se relaciona conosco, meus irmãos, Ele tem um objetivo, se revelar a nós. E Jesus começa a conversar com essa mulher e Ele pede um pouco de água a ela. E isso é de grande espanto para essa mulher. Porque Jesus era um homem judeu. Como um homem judeu conversa com uma mulher samaritana? Isso não existia naquele tempo, pessoal. Não existia, meus irmãos. Uma mulher já era discriminada por ser mulher naquela época. Uma mulher samaritana não era digna na cabeça do judeu, essa mulher não era merecedora de receber uma conversa, de que ele se dirigisse a palavra a ela. Então, quando aquela mulher que é totalmente discriminada vê um homem judeu olhando para ela e dizendo, olha, me dá um pouco da sua água, isso intriga o coração dela, isso surpreende ela, e ela responde para Jesus. Olha aí o que ela responde. No verso 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água?
para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Mas olha a resposta de Jesus para ela. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Sabe aquela expressão, meus irmãos, assim, você não sabe com quem você está falando. Você sabe com quem você está falando? Essa expressão é um pouco arrogante, né? Não é uma expressão que demonstra um pouco de arrogância? Né? Quando você está ali numa situação, você diz assim, você sabe com quem você está falando? Mas só um pode dizer isso, meu irmão. Só tem um que pode dizer isso de verdade. E esse é Jesus. E Jesus disse para ela, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse o dom de Deus, ou seja, o presente que Deus está te dando, de eu conversar com você, de eu me revelar a você, se você soubesse com quem você está falando. Jesus diz isso para essa mulher, porque essa mulher ainda não sabe que quem está diante dela é o Cristo, que quem está diante dela é o Senhor dos Senhores, e quem está diante dela é o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que disse haja luz, é aquele que criou todas as coisas, é aquele quem criou o homem, é aquele quem rege a história, é aquele em quem todas as coisas convergem nele. É aquele que é digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Essa mulher estava diante do Cristo. E essa mulher achava que se ela tocasse em Jesus, ou se ela conversasse com Jesus, ela iria contaminar Jesus. Porque esse era o pensamento da época. Que se uma mulher tocasse, uma mulher samaritana tocasse um homem judeu, esse homem estaria impuro. Mas ela não sabe com quem ela está falando. Ela não sabe que quando Cristo nos toca, não é nós que contaminamos a Cristo, mas é Ele quem nos purifica. Não é nós que sujamos a Deus quando nos relacionamos com Deus. Mas quando nos relacionamos com Deus, é Deus quem nos purifica. Essa mulher precisava entender que ela precisava, apesar da sua sujeira, apesar da sua impureza, essa mulher precisava se relacionar com esse Cristo. Quando você apresenta a sua sujeira para Cristo, não é Ele que se suja, é você que se limpa. É você que é purificado no relacionamento com Deus. Uma das estratégias do sujo Satanás é mostrar para nós a nossa impureza. É dizer para nós o quanto somos sujos. Para que nós não sejamos confiantes diante da presença de Deus. Para que nós possamos começar a pensar que eu não posso chegar na presença de Deus, eu sou muito sujo. Olha quem eu sou, um samaritano. Olha a minha sujeira, olha o meu pecado. Como eu posso agora dobrar meus joelhos, orar ao Senhor? Como eu posso, diante de tanto pecado, ir lá na igreja? Como eu posso, diante de tanto pecado, abrir a Bíblia? E esse é o pensamento da mulher samaritana. Como o Senhor? Fala comigo. Como eu posso me relacionar com Deus com tanta sujeira? Mas saiba, meu irmão, que o sangue de Cristo apaga todo pecado. Que Ele nos justifica. Que Ele nos limpa. Que nós possamos chegar para Ele sujos. Que Ele nos purifica. Que essa, na verdade, é mais uma das mentiras de Satanás. Porque quando Satanás vier dizer que você é sujo, não discorde, não. Eu sou sujo mesmo. Eu sou sujo. Mas Cristo me purifica. Eu posso entrar na presença de Deus sabendo que eu sou filho amado dEle. Eu posso entrar na presença de Deus sabendo que Ele me aceita, que Ele me purifica dos meus pecados e que Ele me ama. Você pode chegar com o coração contrito, arrependido, que Deus jamais te desprezará. Jamais desprezará um coração quebrantado e um coração contrito. Então essa mulher poderia conversar com Jesus, porque ela não está diante de um homem qualquer, ela está diante do Senhor que pode perdoar pecados. Ela está diante do Senhor que a liberta do seu mal. E Ele diz pela primeira vez que Ele daria água viva. Então a mulher responde a Ele, no verso 11. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Meus irmãos, essa mulher não está compreendendo nada do que Jesus está falando. Jesus está falando da água espiritual, da salvação, da fonte de vida que ele tem. Mas essa mulher está com os olhos fitos aqui nesse mundo. E ela está dizendo, olha, mas como você diz que vai me dar água viva se você não tem nem equipamento aqui para tirar água?
O poço é fundo, você não tem balde, você não tem nada, como você vai me dar água? Quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus olha para ele e diz, é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos diz, como pode? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu já sendo velho? Nicodemos não estava compreendendo nada do que Jesus estava falando. Assim como essa mulher ainda não compreende nada do que Jesus diz. Meus irmãos, isso nos mostra que Jesus pode estar falando no nosso coração. Jesus pode falar das coisas de Deus, mas Ele precisa abrir o nosso entendimento. É Ele quem abre os olhos espirituais do nosso coração. É Ele quem se revela abrindo o discernimento espiritual. É Ele quem se revela tirando a cegueira espiritual e trazendo vida, e trazendo visão. Jesus é quem abre o coração dos pecadores. Ele ainda não abriu os olhos espirituais dessa mulher, mas Ele vai se revelando aos poucos. Ele vai se revelando a essa mulher. E como é maravilhoso viver esse processo de Deus se revelar aos poucos ao nosso coração. Como é maravilhoso viver esse processo de conhecer mais e mais do Senhor, que se revela cada dia mais. Meu irmão, não tem ninguém aqui que conhece Deus o suficiente. Todos nós precisamos ter os nossos olhos espirituais mais e mais e mais e mais abertos. E aí é um processo eterno. Lá no céu não vai ser uma coisa monótona. O céu vai ser conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, eternamente, porque Ele é eterno. Que maravilha, meus irmãos, essa é a maior alegria, conhecer a Cristo. E essa mulher estava prestes a viver esse processo. Essa mulher estava começando a ter os teus olhos abertos pelo Cristo. No verso 13, Jesus dá essa resposta maravilhosa para ela. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus explica para ela do que ele estava falando. Mulher, eu não estou falando de água, essa água terrena, essa água de Jacó. Eu estou falando de uma água espiritual. Eu estou falando da salvação. E mais para frente, meus irmãos, em João capítulo 7, nós vamos ver Jesus explicando exatamente o que é a fonte de água viva. Sabe o que é a fonte de água viva? A fonte de água viva é o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Ele é uma fonte que jorra eternamente. E Jesus estava dizendo para essa mulher, mulher, se eu te der dessa água, se eu der o meu Espírito para você, você nunca mais vai precisar buscar água. Você vai não só ter a sua sede saciada, mas você vai jorrar água. Se eu der do meu Espírito para você, todas as suas respostas serão todas as suas perguntas serão respondidas. Se eu der o meu Espírito para você, haverá paz no seu coração. Se eu der o meu Espírito para você, você não precisa mais buscar alegria em outro lugar, porque há a alegria do Espírito no seu coração. Se eu der o meu Espírito para você, você não precisa mais buscar desesperadamente em outras fontes a paz para a sua alma. Mas o Espírito de Deus estará jorrando no seu coração, jorrando alegria, jorrando paz, jorrando vida, jorrando verdade, jorrando alegria. Esse é o Espírito Santo de Deus. Existe uma frase de Agostinho de Hipona que diz o seguinte: nós fomos criados para ti. Enquanto nós descansamos em ti, permanecemos inquietos. Quem encontra o Espírito de Deus encontra a resposta. Meus irmãos, quando nós encontramos esse maravilhoso Espírito, nós agora estamos satisfeitos. Nós não dependemos mais da aprovação alheia, porque Cristo já nos aprovou. Essa mulher não está entendendo muito bem o que Jesus está dizendo, mas ela diz, eu quero isso aí. Essa já é um passo importante para o pecador. Mesmo que ele não esteja entendendo muito o Evangelho, ele pode dizer, não, mas eu quero esse Deus. Eu não entendi muito bem, eu não sei muito bem o que é isso aí, mas eu quero isso aí. Eu quero Deus, eu quero a Cristo. Essa mulher não está entendendo direito, mas ela diz, me dá dessa água. E aí Jesus tem uma resposta impressionante para essa mulher. Olha a resposta de Jesus. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte.
Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Quando essa mulher pede água para Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus busca o histórico dela. Jesus vai lá na vida errada que ela tinha. Quando Jesus conversa com Nicodemos, no começo da conversa, Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe por quê? Porque aquele era o ponto fraco de Nicodemos. Aquele era o pecado de Nicodemos. Ele era cheio de justiça própria, mas ele não tinha nascido de Deus. Então Jesus já vai logo no ponto crítico de Nicodemos. Nicodemos, não adianta nada essa obediência toda. Não adianta nada você querer obedecer tudo à Bíblia se você não nasceu de Deus. Jesus vai no centro do coração. Jesus vai no fundo da alma. Jesus vai naquilo que lateja na alma. E quando essa mulher pede a água, Jesus vai no pecado dela. Jesus expõe para ela a vida pecaminosa que ela tinha. Quando você vai chegar perto de Jesus, meu irmão, Jesus mostra o seu pecado. A luz de Cristo, ela aponta o pecado do seu coração. Todos nós que queremos nos relacionar com Deus, nós temos que deixar essa vida para trás. Essa mulher provavelmente era discriminada exatamente por conta disso. Provavelmente ela era discriminada pelas samaritanas por ter uma vida toda dissoluta em relação aos seus relacionamentos. Ela tinha 5 maridos, e esse que já teve 5 maridos, e esse não era o seu marido. Para aquela cultura, ela era uma mulher horrorosa, no sentido de relacionamentos. Vivia uma vida pecaminosa. E Jesus pergunta justamente isso para ela. Hoje Jesus está puxando o teu histórico. Hoje que você está aqui e quer dessa água, Jesus está te lembrando, olha, e aquela parte da sua vida que você precisa me entregar? E aquela parte da sua vida que está torta? Vai e chama essa parte para mim. Vai lá e chama o histórico do teu computador. Vai lá e chama o histórico do teu celular. Vai lá e chama aquele colega de trabalho que, às vezes, você fala uns palavrão perto dele, né? Vai lá e chama aquele teu marido que você briga muito com ele. Vai lá e chama aquela tua parte suja da sua vida e traz para cá. Chama o teu pecado escondido. Chama aquela parte que você não quer tratar. Chama aquilo que você esconde dos outros, mas não esconde de mim. Mas sabe que você pode esconder o seu pecado da igreja. Você pode esconder o seu pecado dos seus amigos. Você pode esconder o seu pecado da sua esposa, do seu marido. Você pode esconder o seu pecado da pessoa mais próxima que convive com você. Mas nunca você esconde o seu pecado diante de Deus. E se você quer viver com Ele, Deus te convida a entregar essa parte da tua vida diante do altar de Deus nessa noite. Precisamos viver em santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade, ninguém verá Deus. É impossível viver com Deus e não ter uma vida de santidade. Nós só precisamos fazer o quê? Como essa mulher fez, dá-me dessa água. Eu quero isso aí. Eu quero viver com o Senhor. O resto está no querer e o realizar do Senhor. Deus quer e Deus realiza. Ele diz para Abraão, anda comigo e ser perfeito. Por que anda comigo está na frente de ser perfeito? Porque ninguém consegue viver em santidade sem andar com Deus. Tem que andar com Deus. Tem que buscar todo dia. Tem que fazer o devocional todo dia. Tem que ler a palavra de Deus todo dia. Tem que amar o Senhor Jesus. Porque aí nós vamos viver a santidade. E como é maravilhoso viver a santidade, irmãos. Na santidade nós temos vida em abundância. Na santidade o rio de Deus flui do nosso coração. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha que interessante, essa mulher agora, vendo que Jesus é profeta, ela muda um pouco de assunto, e ela vai no ponto nevrálgico, no ponto mais importante da discriminação entre ela e os judeus. Olha, os judeus dizem que nós devemos adorar lá em Jerusalém.
né? Os judeus dizem que nós temos que ir para lá, mas nós podemos adorar aqui nesse monte. Onde que é o monte certo para adorar? Qual que é a religião certa? Como que eu faço, Jesus? Jesus declarou para ela: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mulher, creia em mim. E essas regras, essas histórias, essas leis cerimoniais que estavam lá no Antigo Testamento, essas leis que os judeus seguem, todas essas leis apontam para mim. Eu sou a resposta de tudo. Então, se você crê em mim e adora em mim, não importa se você está lá no Monte de Jerusalém, não importa se você está nesse monte, você me adora em espírito e em verdade. Essa mulher estava sendo liberta do peso religioso da época. Essa mulher estava sendo liberta das leis cerimoniais que não precisavam mais ser seguidos depois de Cristo. Essa mulher, meu irmão, estava entendendo que Jesus era Deus sobre toda a terra. E você pode adorá-lo em todo e qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas eu sou adorado em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Meus irmãos, a mulher, ela está compreendendo perfeitamente o que Jesus está dizendo. Agora ela começa a entrar na conversa de Jesus, de fato, com o que Jesus está dizendo. Ela diz: olha, eu sei que quando o Messias vier, isso vai acontecer. Eu sei que quando o Messias vier, nós não precisaríamos mais dessas leis. Eu sei que quando o Messias vier, nós podemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu sei que quando o Messias vier, todas as minhas respostas serão respondidas. E essa mulher aguardava, essa mulher queria. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, finalmente, meus irmãos: eu sou o Messias, eu está falando com você. Então Jesus se revela a ela, dizendo: eu sou. Eu sou é uma afirmação poderosíssima no Evangelho de João. Ele repete muitas vezes: eu sou, porque eu sou se remete ao eu sou lá de Moisés. Lembra quando Moisés pergunta: quem você é? Eu sou o que sou. Jesus estava dizendo: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou a paz para a tua alma, eu sou a fonte de água viva que eu prometi. Não é uma água diferente de mim, mas sou eu mesmo. Eu sou o desejado da tua alma. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber e por que está conversando com ela. Vamos concluir a nossa mensagem no verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Meus irmãos, essa mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, ela larga o cântaro dela. Ela não foi ali com o cântaro buscar água. Ela queria encontrar algo que saciasse o seu coração. Mas quando ela encontra Cristo, ela não precisa mais daquilo. Ela já tem a sede do seu coração saciada. E o que ela faz, meus irmãos? Ela vai anunciar o Cristo. Assim que ela recebe a visita do Senhor, assim que ela recebe a compreensão de quem é Cristo, ela vai cumprir a sua missão de pregar esse Cristo. E nós vemos que mais para frente da história, que muitos da cidade creram em Jesus pelo testemunho daquela mulher. Muitos da cidade creram em Jesus pela pregação daquela mulher. Então, meus irmãos, se Deus encontrou seu coração, se Deus está trabalhando com você, se Deus revela a você quem Ele é, se Deus está falando no seu coração, quer dizer que Ele está te chamando para uma missão. E a missão é pregar Cristo. A missão é apontar para esse Jesus que te salvou. Que diante dessa mensagem, meus irmãos, nós possamos sair daqui como um samaritano pregando aos outros samaritanos. Mas um samaritano que conheceu Jesus. Um samaritano que teve a sua sede saciada. Um samaritano que agora jorra a fonte de água viva.
Que nós possamos sair daqui desejando o Cristo, desejando conhecer mais de Deus, desejando a água da fonte da vida, desejando viver vida e vida em abundância. Só é possível viver vida em abundância em Cristo. Só é possível viver vida em abundância amando a Cristo, desejando a Cristo, querendo conhecer mais de Cristo. Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Deus, nosso amado, o amado de nossas almas, o desejado do nosso coração, as respostas para todas as nossas perguntas, aquele que sacia a nossa sede, aquele que nos dá paz e alegria, nosso amado Jesus, Cristo no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos desejá-lo, irmão. Não há nada melhor do que viver todos os dias, acordando de manhã, sabendo que aquele é o dia que Cristo já preparou para se relacionar conosco. Sabendo que aquele é o dia que nós podemos adorar a Jesus, o nosso Salvador. Sabendo que aquele é o dia que nós podemos buscá-lo, podemos tomar das suas águas, podemos fluir das suas fontes, podemos amar a Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Cristo que se revelou à samaritana em nome de Jesus.